Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho Económico e Social, na pessoa do seu Presidente, Dr. Silva Peneda, e do seu Conselheiro, Professor Adriano Pimpão. Logo no primeiro parágrafo do parecer sobre o Orçamento de Estado para 2015, o parecer do Conselho Económico e Social, afirma-se, e passo a citar: a política orçamental, consubstanciada na proposta de Orçamento de Estado, segue o mesmo padrão dos últimos 3 anos. Partilhamos esta opinião. O Orçamento de Estado para 2015 é, na opinião do Grupo Parlamentar do PCP, um orçamento de continuação das políticas dos PECs e da Troika. Apesar do fim formal do programa da Troika no passado mês de maio, apesar de toda a propaganda que o Governo desenvolveu sobre a alegada recuperação da soberania, sobre o alegado início de um novo ciclo, a verdade é que este Orçamento de Estado para 2015 representa uma tentativa de prosseguir, não só em 2015, mas por décadas, a política dos PECs e da Troika, uma política de liquidação dos direitos e de confisco dos rendimentos dos trabalhadores, no ativo ou reformados, uma política de ataque às funções sociais do Estado. O Conselho Económico e Social, no seu parecer, avança com alguns factos que importa evidenciar. A diminuição do PIB real em 5,4% entre 2010 e 2014, recuando para níveis do início do século XXI, desemprego que atinge níveis históricos, um aumento brutal da imigração, particularmente entre os jovens, e obviamente que a diminuição da taxa de desemprego verificada nos últimos trimestres não pode ser dissociada deste aumento da imigração. Centenas de milhares de portugueses que tiveram que emigrar, viram-se forçados a emigrar porque não encontravam qualquer perspectiva de futuro no seu país. A redução dos salários, também referido no parecer do SES, o agravamento da pobreza, atingindo 2,8 milhões de pessoas. São estes e muitos outros factos que traduzem as dramáticas consequências da aplicação da política da Troika que o Governo pretende eternizar. O Governo estabelece para o próximo ano uma meta para o déficit de 2,7%. Sabemos hoje que a Comissão Europeia considera esta meta irrealista e aponta um outro valor, 3,3%. Mas, independentemente do valor do déficit, o que é importante analisar é a forma como o Governo pretende reduzir o déficit, através da manutenção e agravamento de uma insuportável carga fiscal sobre os rendimentos dos trabalhadores e da continuação da política de cortes nos salários e nas pensões e de ataque às funções sociais do Estado. Relativamente aos impostos que recaem sobre os rendimentos de trabalho, importa lembrar que, em 2013, o Governo decidiu impor um brutal aumento da carga fiscal sobre esses rendimentos de trabalho, traduzindo-se num aumento da receita em apenas um ano, em 2013, de 3.200 milhões de euros, ou seja, mais 36%. De forma mais rigorosa, um aumento de 35,5% de 2012 para 2013 na carga fiscal, na cobrança fiscal de IRS. Em 2015, a receita de IRS será, nas previsões do Governo, 4.100 milhões de euros, aproximadamente, acima de 2012. Ou seja, em apenas 3 anos, 2013, 2014 e 2015, o Governo pretende arrecadar 11 mil milhões de euros adicionais em sede de IRS, por via do brutal aumento de impostos, neste imposto, concretizado em 2013. Dito de outra forma, nestes 3 anos, o Governo pretende cobrar o IRS correspondente a 4 anos. A este propósito, gostaria de citar uma frase do parecer sobre o Orçamento de Estado de 2015, do SES, diz o seguinte, e cito: as cobranças do IRS irão aumentar 47,3% entre 2010 e 2015, o que irá provocar uma alteração significativa na estrutura das receitas fiscais, com o IRS a ser responsável por mais de 1/3 das receitas fiscais, 33,9%, e cerca de 73,3% dos impostos diretos em 2015. Fim de citação. No reverso da medalha temos o IRC, o Imposto sobre o Lucro das Empresas. O Conselho Económico e Social considera que a receita de IRC está sobreavaliada no Orçamento de Estado para 2015. O Governo prevê nesta receita um ligeiro aumento, mas o SES considera que, pelo contrário, poderá haver, inclusive, uma diminuição. E a primeira pergunta que lhe quero colocar, Sr. Presidente do SES, é a seguinte: como avalia o SES esta situação em que a receita do imposto que incide sobre os rendimentos dos trabalhadores aumenta de ano para ano, como o parecer do SES evidencia, aumentou 50% de 2010 a 2015 e a receita do imposto sobre os lucros das empresas neste mesmo período diminui.
O próprio Governo reconhece no Orçamento de Estado para 2015, no relatório, que a receita de IRC será, em 2015, apenas 35% da receita do IRS. E sabemos que há apenas alguns anos, por exemplo, tomamos o ano 2008, esta percentagem era de 60%. Ou seja, por cada 6 euros cobrados de IRC, o Governo cobrava 10 euros de IRS e para o próximo ano, por cada 3 euros e meio de cobrados em IRC, irá cobrar 10 euros de IRS. E com a diminuição gradual da taxa do IRC, que passou em 2014 de 25% para 23%, no próximo ano o Governo pretende que passe de 23% para 21%, assim como com todos os instrumentos do planeamento fiscal agressivo que foram colocados à disposição dos grandes grupos económicos, e aos quais o SES, no seu parecer, também faz referência, é previsível que o peso do IRC no conjunto dos impostos e também no subconjunto dos impostos diretos venha ainda a diminuir mais nos próximos anos. E uma segunda pergunta, Sr. Presidente do SES, é como avalia o SES esta evolução dos pesos relativos do IRS e do IRC nas receitas fiscais do Estado. No seu parecer, o Conselho Económico e Social afirma não encontrar, e cito, fatores que cabalmente justifiquem uma previsão de aceleração do crescimento da atividade económica em Portugal. Fim de citação. Ou seja, o Conselho Económico e Social não atribui grande credibilidade à previsão do Governo de crescimento económico de 1,5% para o próximo ano. Sabemos que o Governo sustenta a sua previsão do aumento da receita fiscal com base exatamente no crescimento económico. Se este crescimento económico não se concretizar, então as previsões para o aumento da receita fiscal também não se concretizarão, obviamente. Mas o Governo faz depender uma eventual devolução da sobretaxa total ou parcial de um aumento da receita de IRS e de IVA no próximo ano em pelo menos 950 milhões de euros. Ou seja, se a cobrança de IRS e IVA em 2015 for superior em 950 milhões de euros à cobrança em 2014, só nessa situação é que haveria uma eventual devolução da sobretaxa de IRS. E perante isto, e tendo em conta as considerações que o Conselho Económico e Social faz no seu parecer e que o seu Presidente já reafirmou hoje aqui nesta audição, perante isto pergunto se o Conselho Económico e Social considera credível a promessa do Governo de devolução total ou parcial da sobretaxa de IRS em 2016, ou se tudo não passará de uma mistificação destinada a tentar enganar os portugueses num ano de eleições. No Orçamento de Estado, o Governo prossegue a política de redução de investimento público de que já se falou aqui hoje. De acordo com muitos economistas, não é possível obter um crescimento sustentável do PIB em torno dos 3%, se o investimento representar menos do que 25% do PIB e, em particular, o investimento público for inferior a 5%. Poderá haver divergências nestes números, mas, grosso modo, os economistas consideram que para que haja um crescimento sustentável acima de determinados limiares, é preciso que o investimento total, e em particular o investimento público, atinjam determinados montantes do PIB. Vejamos como evoluiu o investimento desde 2000. Neste ano, em 2000, o investimento total, a preços correntes e já na nova metodologia SEC 2010, foi de 28% do PIB. O investimento público foi de 4,6% do PIB. Para 2015, o que é que prevê o Governo? Um investimento total de apenas 15,2% do PIB e um investimento público de apenas 2,6%. Perante estes números, são previsões do próprio Governo para o investimento no próximo ano, total, público e privado e público. Perante isto, pergunto, Sr. Presidente, se considera que com tais valores do investimento público será possível sustentar um crescimento do PIB adequado às necessidades de desenvolvimento do nosso país. Para terminar, uma questão da dívida pública, Sr. Presidente, a última questão. O Governo prevê que ela venha a ser, em 2015, 123,7% do PIB, inferior ao valor deste ano. E eu pergunto-lhe se o Conselho Económico e Social considera credível esta previsão do Governo, já que ela depende crucialmente do crescimento do PIB, que o Conselho Económico e Social não considera. Repito, portanto, o Governo prevê no próximo ano que a dívida pública possa ser 123,7% do PIB. E a pergunta é se considera esta previsão do Governo credível, já que ela depende crucialmente da previsão de crescimento económico, que o SES já o afirmou no seu parecer e aqui hoje é uma previsão à qual não atribui grande credibilidade. E para terminar, Sr. Presidente,
A questão dos juros da dívida pública, que fazem referência, a certa altura dizem que é necessário medidas para que os juros pagos anualmente, os encargos com a dívida pública, se reduzam. Presume-se que tal redução só poderá ocorrer por via de uma renegociação da dívida, porque, como sabemos, os juros têm crescido de ano para ano. Em 2010 eram 4.800 milhões de euros, em 2015 o Governo prevê que sejam 8.200 milhões de euros, mais 70%. A própria Comissão Europeia, em resposta a uma pergunta do PCP, disse que o país teria que pagar, no período de 2014 a 2020, cerca de 60 mil milhões de euros de juros em encargos da dívida pública, o que representa em média mais de 8.500 milhões de euros por ano. Perante isto, a necessidade que o SES expressa de reduzir o montante de juros anuais, isto presume-se que será por via de uma renegociação da dívida. Como é que o SES vê essa renegociação? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.